Olá, seja muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta. Nesta edição do programa, nós vamos falar sobre as principais decisões que o Congresso deve tomar em 2024. Questões como, por exemplo, desoneração da folha de pagamentos, ajustes na reforma tributária e questões ligadas ao STF. Tudo isso segundo a perspectiva do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Deputado, mais uma vez o senhor aqui com a gente no Palavra Aberta. Queria iniciar a entrevista agradecendo pela participação. O senhor, como de costume, piochado aí com a indumentária tradicional do Rio Grande. Marcelo, prazer falar contigo, com todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores. Eu fico feliz por estar aqui novamente no Palavra Aberta e retomando as atividades do ano legislativo como membro da mesa. Isso me dá uma responsabilidade maior e temos muitos desafios esse ano de 2024 e que promete, até porque é um ano legislativo, mas é um ano político, é um ano eleitoral, é um ano curto para nós aqui no Parlamento e vamos ter muitos debates aqui e lá fora a eleição nos esperando. Sim. Em uma entrevista que o senhor concedeu recentemente, o senhor disse que uma das principais questões que o Congresso precisa enfrentar em 2024 é a questão da desoneração da folha de pagamentos, quer dizer, um sistema que já existe há alguns anos, que beneficia empresários e que, segundo alguns especialistas, ajuda na empregabilidade. Como é que o senhor está enxergando essa discussão atualmente? Na verdade, veja bem, a desoneração da folha foi criada em 2011, ainda no governo da presidente Dilma, governo do PT. Durou 10 anos. Em 2021, quando venceu, nós renovamos por mais 2 anos ainda no governo do presidente Bolsonaro. Agora, venceu, 2023, nós renovamos por mais 4 anos. Lamentavelmente, o presidente Lula vetou. Para mim, cometeu um equívoco, porque quem criou o programa foi o PT. E é um programa que é bom, porque ele desonera a folha, em vez do empresário pagar impostos sobre a folha de pagamento dos seus trabalhadores, dos seus empregados, ele paga sobre o faturamento, ou seja, sobre a produção, e paga entre 1,5% a 4,5%, e deixa de pagar 20% sobre a folha. Então é uma coisa interessante, alivia o imposto para o empregado, aliás, para a empresa, para o empregador, e beneficia o empregado que pode ter emprego. Então é uma coisa positiva para o Brasil. Acabar com isso de uma hora para outra mata o crescimento, o desenvolvimento, mata o emprego, mata a renda, mata o empreendedor e mata o empregado. Por isso que nós queremos continuar. Nós, então, derrubamos o veto e achamos que, para mudar esta regra, tem que ter uma transição. Não pode, de um dia para outro, deixa de desonerar a folha. Aí nós vamos criar um caos. E esse é o desafio, nós queremos manter a desoneração da folha por esses 4 anos. Assim que o Congresso derrubou o veto e o projeto original voltou a ter validade, o presidente editou uma medida provisória fazendo uma espécie de escalonamento, quer dizer, retomando, onerando a folha de pagamento aos poucos. O que o senhor achou dessa ideia? Achei uma ideia muito ruim, de mau pensamento. Veja bem, a medida provisória, eu até digo que é uma medida provisória fake, é lamentável, porque a medida provisória ela é editada e entra em vigor no dia seguinte. Essa medida provisória foi editada para começar a vigorar em abril, ou seja, é uma tentativa de fazer um teste. Como eu sou missioneiro lá do Rio Grande, diz assim, a tenteada é livre. Parece que o governo deu uma tenteada, vê se cola, vê se pega, vê se dá. O Congresso não vai aceitar, nós não vamos concordar, não é justo para o empreendedor, para o empresário, e não é justo para o empregado. O empresário vai ter que pagar o que não pode, por conta de uma conta que ele não deve, e o empregado vai pagar com o desemprego. Quem tem emprego perde e quem não tem não vai ganhar. Então, nós não concordamos com essa medida provisória, o governo vai ter que retirar, ou então terá que ser devolvida. Eu queria dar uma repassada em alguns outros assuntos para a gente fechar digamos aí, um pacote de coisas que o senhor acredita que sejam as principais, baseado nessa entrevista que o senhor deu. O senhor disse nessa entrevista que a reforma tributária, se fosse um prédio, ela seria os pilares, mas que agora é preciso fazer as paredes, distribuir os cômodos. Como é que seria isso na prática? Eu fiz uma figura de linguagem, mas para que o ouvinte, o telespectador possa compreender bem, nós fizemos a constitucionalização, está na Constituição, ou seja, são pilares essenciais. Se fosse um prédio, então, a gente fez a base,
e fez os pilares. Então tá ali o esqueleto, está desenhado, esse prédio. Agora vem a segunda parte, que é fechar as paredes, ver o tamanho dos cômodos, quarto, cozinha, sala, varanda, escritório, banheiro, enfim, cada parte. E aí tem que prestar atenção, porque agora vem eu falar a verdade. Porque agora nós vamos dizer quem paga, quanto paga, para quem é pago e o que será feito com aquilo que ele pagou. Ou seja, vem a hora do falar a verdade. Então é preciso que o empresário, o empreendedor, assim, os setores da produção do país prestem atenção, porque nós temos fevereiro, março, abril, maio, junho e julho para fechar esse prédio. E aí vai ficar definido quem é quem e quanto cada um vai pagar. Então vem a hora do fala a verdade. É uma tarefa extremamente relevante, eu diria assim, talvez até mais importante, porque é o acabamento dessa obra. O senhor é do PDT, um partido tradicionalmente ligado às questões trabalhistas. E eu sei que o senhor também tem como preocupação a questão dos aposentados. O senhor acha que o aposentado brasileiro está sendo bem tratado nas questões principalmente ligadas ao governo? Eu acho que o aposentado está sendo muito maltratado. Foi maltratado no governo do presidente Bolsonaro, lamentavelmente, e eu dou exemplo. Na pandemia, nós tivemos aí auxílio emergencial para muita gente. Eu diria assim, milhões de brasileiros receberam. Cada um teve o seu jujo, o seu apoio, menos o aposentado. O aposentado recebeu o quê? Recebeu o que o peixe faz ali no Rio Uruguai. Nada, 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 nada. Não recebeu nada. A única coisa é antecipar o 13º de dezembro para maio. E que surgiu, que nós apresentamos um projeto para criar o 14º salário, que ainda não saiu, mas nós continuamos lutando. Nós queremos agora, para esse ano, repor essas coisas. Manter a antecipação do 13º, agora para maio, brigar para um 14º, para que o 13º lá na frente volte a ser em dezembro. Nós queremos que o salário mínimo, que foi ajustado agora acima da inflação, seja esse ajuste repassado para todos os aposentados e não só para quem ganha salário mínimo. Porque quem ganha acima do salário mínimo, tendo um reajuste a menor da inflação, aí o salário dele cresce que nem cola de burro, para baixo, cada ano diminui um pouco. A minha mãe cobrava isso de mim. E eu disse para minha mãe, em vida, digo, olha minha mãe, eu assumo um compromisso contigo. Entre o aposentado e o governo, eu vou ficar sempre contigo. Sempre com o aposentado, sempre com nossas mães, com nossos pais, com nossos avós. E o governo tem uma dívida com os aposentados brasileiros e nós temos que cobrar essa dívida e esse ano é o ano desse debate. Deputado, a televisão é sempre um pouco corrida, eu não estou tendo tempo de aprofundar os assuntos, mas eu acho que é importante pelo menos a gente dar uma passada nas grandes questões que a gente vai tratar aqui no Congresso nesse ano. E um tema que eu acho que vai ser dos mais polêmicos é o que trata do trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Congresso pretende discutir algumas questões relacionadas à atuação desses ministros. Como é que o senhor vai se colocar nessa discussão? Olha, eu sou advogado, então tenho uma formação jurídica e já venho debatendo esse tema há anos aqui no Parlamento. Atrás eu estou no 6º mandato. Inclusive, eu apresentei um projeto, apresentamos, o deputado André Figueiredo e outros colegas do PDT, apresentamos um projeto no sentido de terminar com as decisões monocráticas, ou regrar, limitar as decisões monocráticas, para que o ministro não coloque de joelho a Câmara dos Deputados, o Senado, não coloque de joelho o presidente da República. Pois esse projeto nós, há 2 anos, aprovamos na Câmara, foi aprovado no Senado, e o presidente Bolsonaro, acredite, vetou, dizendo que o Supremo podia continuar tomando decisões monocráticas, inclusive contra ele. É incrível. Aí voltou para a Câmara e para o Senado, aqui para o Congresso Nacional. Sabe o que nós fizemos? Eles fizeram? Mantiveram o veto do presidente, dizendo que o Supremo pode continuar fazendo decisões monocráticas. Quem errou foi a Câmara, o Senado e o presidente Bolsonaro, que falava mal do Supremo, mas na hora de decidir, concordava com o Supremo. Bom, o que eu fiz? Apresentei de novo o mesmo projeto. Está tramitando aí, para acabar com as decisões monocráticas. O presidente Rodrigo Pacheco diz que vem do Senado também para acabar com as decisões monocráticas. Não tem razão de ser a existência de decisões monocráticas. Um juiz do Supremo, sozinho, não pode decidir sobre questões do colegiado da Câmara dos Deputados, do colegiado do Senado, de uma lei, sentar em cima de uma lei aprovada, sancionada pelo presidente da República, como já fizeram. Então, tem que regrar as decisões monocráticas, tem que pôr um fim das decisões monocráticas. E outro aspecto, tem que dar limite na questão do mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vereador tem mandato, deputado estadual, prefeito, deputado federal tem mandato, senador tem mandato, presidente da República tem mandato. O ministro Supremo é ad eterno, é vitalício. Eu entendo que se
Deputados têm um mandato de 4 anos, senador tem de 8 anos, ministro com 12 anos, ele cumpre a sua função, digo assim, a pleno. E aí estabelece uma limitação, um equilíbrio. E isso a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional tem o dever de fazer para o bem da compreensão do equilíbrio entre os poderes. Cada um, como diz o Ciro Gomes, cada um na sua caixinha. O judiciário no seu espaço, o executivo no seu espaço, o legislativo no seu espaço, ou seja, cada um nos seus limites, com a sua interdependência, com a sua valorização, com o seu equilíbrio. O respeito que eu te ofereço é o respeito que eu mereço. Se eu não te oferecer, não vou merecer. Então o judiciário tem que respeitar o legislativo e reciprocamente o legislativo respeitar o judiciário e vice-versa com o executivo. Como diria Honório Lemos, nós precisamos leis que regulem homens e não homens que regulem leis. Então nós precisamos regras que estabeleçam a nossa relação e, em cima disso, respeito a essas regras. O judiciário no seu espaço, o executivo no seu espaço, o legislativo no espaço que lhe pertence. Vai ser muito melhor para o Brasil. Deputado, nosso programa está chegando ao fim, como eu falei para o senhor. Não deu para a gente aprofundar tanto essas questões, mas eu já quero estender um convite para que o senhor retorne para a gente discutir todas essas questões, dependendo até num programa com mais parlamentares, para que a gente possa abrir o debate. Muito obrigado por mais uma participação do senhor aqui com a gente na TV Câmara, no programa Palavra Aberta. Eu que agradeço, estou à disposição. O bate-papo, quando o tema é interessante, o entrevistador tem essa capacidade de interlocução, a gente vê o tempo voar, mas o telespectador com certeza está satisfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, sobre os principais temas que os parlamentares vão enfrentar em 2024. Se você quiser compartilhar esta entrevista, basta acessar a página da Câmara dos Deputados na internet ou procurar pelo nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.